Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você, palmeirense. Com base nesse jogo aí que o Palmeiras acabou de fazer contra o Cruzeiro, como que eu vou acreditar, como que você vai acreditar, como que eu vou realmente achar que esses caras têm a capacidade de chegar no jogo de volta agora da Libertadores e fazer 4-0 na LDU? Como que eu vou acreditar? Olha esse jogo de hoje, cara. O Palmeiras ele jogou por quase 30 minutos de jogo com um jogador a mais contra o Cruzeiro, em casa, e não conseguiu fazer um gol. Não conseguiu fazer um gol jogando por quase 30 minutos, contando os acréscimos com um jogador a mais. Como que esses caras vão fazer 4 gols na quinta-feira se eles não conseguem fazer um gol jogando com um jogador a mais? É impressionante, cara. Esse bando, né? Porque não tem outra coisa pra falar. É um bando. Esse bando que tava jogando hoje aí, nem se você desse mais 24 horas, eles fariam um gol ali. Rafael Veiga, Ramon Sousa, Bruno Rodrigues, esses jogadores do banco do Palmeiras é de chorar, cara. De verdade, é de chorar. O único jogador, único nesse elenco, que eu já falei várias vezes que esse elenco é mal montado, o único jogador que realmente você pode esperar alguma coisa dele, desse cara vindo do banco, é o Alan. É o único jogador. E o Alan não foi contratado, né, por essa diretoria. O Alan não foi contratado. O Alan ele é da base. Ou seja, o único jogador que a gente vê que tem qualidade ali, que ele poderia até brigar por vaga no time titular, é o Alan. O Alan, que foi graças a ele, inclusive, que o Palmeiras ficou por quase 30 minutos com um a mais. Ele fez uma jogada muito boa ali, uma jogada individual ali de jogador realmente acima da média e conseguiu fazer com que o cara do Cruzeiro fosse expulso ali na hora de parar a jogada, né? Então, se o Palmeiras ainda ficou com um a mais, foi graças à jogada do Alan, né? Então, assim, como que a gente vai esperar alguma coisa, cara? Tô sendo bem sincero aqui com vocês. Como que eu vou achar que esse time vai fazer 4 gols na quinta-feira? É impressionante, cara. Impressionante, sabe? O Palmeiras, ele tá entrando naquela mesma onda ali que ele entrou há uns meses atrás. É aquela coisa, eles iludem a gente, né? Porque o Palmeiras, esse Palmeiras de 2025, que é um colecionador de vexame, né? Ele é isso. Ele é um Palmeiras que ele bate, ele espanca time que não tá bem, ele bate nos cachorro-morto, nos bêbados da tabela da Série A, é bater em cachorro-morto, em bêbado, e quando vai pegar adversário à altura, não vence. E aí, vou falar pra vocês, mais uma vez o Palmeiras não vai vencer ninguém do G6. Escuta o que eu tô falando pra vocês, o Palmeiras provavelmente não vai vencer o Mirassol fora de casa. O Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Flamengo, perdeu no primeiro turno pro Cruzeiro, empatou agora e empatou com o Mirassol no Allianz. Provavelmente o Palmeiras não vai vencer o bom time do Mirassol, que tá embalado fora de casa, porque o Mirassol não perde fora de casa. Não sei há quanto tempo lá, é um tabu que tem que ser derrubado. Então assim, antes de eu continuar o vídeo desse jogo patético do Palmeiras hoje, mais uma vez, se você tá chegando e não é inscrito, seja bem-vindo ao MJ Alviverde, eu sou o MJ, deixa o seu like, comenta o que você achou desse jogo de dar sono do Palmeiras, entendeu? Comenta o que você achou aí dessa patifaria que o Palmeiras fez hoje, deixa o like, tudo isso que eu sempre peço pra vocês, que me ajuda bastante a fazer o canal continuar crescendo, beleza? Então assim, gente, o Palmeiras, eu tava achando, né, que a gente não sabia muito bem como seria a escalação, o Abel veio com uma escalação com força máxima, basicamente, né? E aí, o nosso grande técnico, né, o nosso gênio ali na beirada do campo, ele hoje escalou o time que ele deveria ter escalado lá no Equador. Esse time que ele colocou hoje, com o Maurício jogando e tal, era um time que ele deveria ter colocado lá, né? Ele colocou hoje. Só que esse time também não fez nada. Não fez absolutamente nada. O Palmeiras fez um primeiro tempo fraco, onde o Cruzeiro basicamente passou uns 80% do primeiro tempo no campo de ataque do Palmeiras. Teve falta perigosa que o Carlos Miguel fez uma boa defesa. Já vou falar mais do Carlos Miguel, porque pra mim o Carlos Miguel hoje foi o melhor jogador do Palmeiras, na minha concepção.
Porque quando ele foi exigido, ele foi muito bem. Já vou falar mais dele. Então, assim, no primeiro tempo, o Cruzeiro jogou confortável. O Cássio não fez nada. Que defesa o Cássio fez? Que pressão, que dificuldade que o Palmeiras impôs pro Cruzeiro? Nada. Um primeiro tempo onde o Cruzeiro jogou sossegado, jogou tranquilo, o Cruzeiro pressionando o Palmeiras, o Cruzeiro muito mais perto do gol, né, do que o próprio Palmeiras. Não parecia que o jogo era no Allianz, parecia que o jogo era no Mineirão. Essa que é real, parecia que o jogo era no Mineirão. E aí, eu fico até com um cisco no olho, ó. O Palmeiras me deixa até com um cisco no olho. E aí, cara, esse primeiro tempo fraco, esse primeiro tempo broxante do Palmeiras, o Cruzeiro poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo, se não fosse o Carlos Miguel. E aí no segundo tempo o Abel coloca o Sousa, e aí, nossa, quando começam essas alterações, eu vou falar a real pra vocês, quando essas alterações começam a acontecer, dá vontade de parar de ver o jogo. Olha, me desculpa, mas eu tô cansado já, cara, eu já tô de saco cheio desse negócio. Quando começam essas alterações, coloca Sousa, porque, cara, não é só culpa do Abel, aí que tá. Eu fico muito de saco cheio com a diretoria do Palmeiras. Porque eu olho esses caras e eu falo, o que passou na cabeça desses caras pra contratar Sousa? Sabe, o que passou na cabeça desses caras, né? Às vezes ele entra com o Facundo, né? Então esses caras como Facundo, como Sousa, eu vou falar pra vocês, cara, dá um desânimo. De verdade, cara. Dá um desânimo olhar esses caras jogando, juro pra vocês. Nem na época do Palmeiras, aqueles Palmeiras lá de 2011, 2012, 2013, até aqueles Palmeiras lá, eu acho que eu ficava menos desanimado com aqueles Palmeiras do que quando eu vejo esses caras entrando. Porque eu sei que quando esses caras vão entrar, eles vão afundar o time, não vai acontecer nada. Porque as contratações foram tão toscas que são aqueles jogadores que não eram pra estar no Palmeiras. Eu vou falar inclusive pra vocês uma coisa aqui. Pra quem viu o Palmeiras naquela época, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a diferença? Qual é a diferença daqueles jogadores lá que a gente viu em 2010, 2011, 2012? Qual é a diferença daqueles caras pro Ramon Sousa, gente? Qual que é a diferença daqueles caras ali pro Facundo? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que esses caras estão em um Palmeiras estruturado como o de hoje. Se você pegasse esse Sousa, esse Facundo, você colocasse lá naquele Palmeiras, era jogador que caía pra Série B com o Palmeiras. Essa que é a real. Se você colocar esses caras num time que não tá estruturado, eles caem pra Série B. Tô falando pra vocês. Eles caem pra Série B. Esses jogadores são uma enganação, cara. Esses jogadores do banco do Palmeiras são uma enganação. Só vocês verem o que esse Sousa faz com a bola no pé, o que esse Facundo faz com a bola no pé. O Facundo nem jogou, né? Mas é impressionante. Esse Bruno Rodrigues passou boa parte do tempo lesionado e tal, mas você olha que o cara não tem qualidade, cara, não tem qualidade nenhuma. E aí no segundo tempo, com esse bando jogando e o Veiga, né, entrando, né, o Veiga hoje é um aposentado, né, o Veiga, ele não é jogador de futebol mais, o Veiga poderia se aposentar já ganhou muito dinheiro, já foi campeão, fez história no Palmeiras, ele poderia se aposentar, o Veiga já. E aí, os caras, eles entram ali no segundo tempo e você sabe que nada vai acontecer. A partir do momento que esses caras entram, nada vai acontecer, entendeu? O Vitor Roque saiu e tal, nada vai acontecer. E aí ficou aquele segundo tempo ali, que o Palmeiras foi um pouquinho melhor, mas porque o Cruzeiro também mudou um pouco a postura, e depois que o Cruzeiro ficou com um a menos, aí o Cruzeiro ficou só reativo ali, tentando explorar contra-ataque, só que o Palmeiras não consegue pressionar, gente. O Palmeiras não consegue. É sempre a mesma jogada, chuveiro na área. Cruzamento na área, fica levantando, e um monte de bola cruzada mal, né? Muita bola mal cruzada, não são bons cruzamentos, são cruzamentos ruins, cruzamentos ineficientes, que não chegam na cabeça de ninguém, né? São jogadas mal pensadas, jogadas mal analisadas, não tem inteligência na hora de fazer as jogadas. Simplesmente o cara pega a bola ali, ele não sabe o que ele faz, ele joga a bola na área, aí o cara do Cruzeiro tira. É aquele jogo que é pra consagrar zagueiro, né? Você consagra zagueiro do time adversário. Então fica nisso, um monte de cruzamento errado. Nossa senhora, cara, é absurdo, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, eu falei pra vocês, o Palmeiras, eu venho falando nos últimos vídeos do canal, o Palmeiras, ele tava nessa boa fase graças ao Vitor Roque e o Flaco. É só isso, gente. O Vitor Roque e o Flaco, eles estavam destoando do resto do time.
Eles como dupla, eles destoaram do resto do time, porque o Vitor Roque tá numa boa fase, nos últimos jogos acabou não fazendo muita coisa porque o time deu uma caída, mas o Flaco e o Vitor Roque que elevaram um pouco o Palmeiras, porque se você pegar o Palmeiras do meio pra frente, cara, é a mesma coisa daquela época lá, quando caiu pro Corinthians na Copa do Brasil, de uns meses pra trás, não mudou nada, gente, não mudou nada, é o mesmo Palmeiras, do chutão, o mesmo Palmeiras do cruzamento, não mudou muita coisa. Se vocês forem observar, muitas vezes o próprio Andréas Pereira, ele não muda muito o jogo, ele não é um jogador também que altera tanto o jogo assim. O que realmente mexeu ali no nível do Palmeiras foi o Flaco e o Vitor Roque. Nesses últimos 2 jogos eles não foram bem. Vocês viram como o time desabou? Desabou. Se o Flaco e o Vitor Roque hoje não encaixarem no jogo, já era, cara. Porque o Palmeiras só melhorou graças a esses 2 caras jogando juntos. É o mesmo Palmeiras que caiu pro Corinthians na Copa do Brasil. É o mesmo Palmeiras. Entendeu? Essa que é a real. Com as mesmas falhas, com os mesmos problemas, com a mesma falta de criatividade para criar, com excesso de cruzamento, com excesso de chutão. É a mesma coisa. O time do Abel Ferreira é a mesma coisa. E aí o Palmeiras não conseguiu fazer nada, jogou por quase 30 minutos com 1 a mais e não venceu o jogo, gente. Não venceu o jogo. O Flamengo perdeu pro Fortaleza, que provavelmente vai ser rebaixado, e o Palmeiras poderia hoje vencer um jogo em casa, onde ele jogou com 1 a mais para fazer 3 pontos na frente e não consegue fazer. Ah, beleza, o Palmeiras é líder. Tá, beleza, gente, mas olha o que o Palmeiras tá jogando. Ele começou a cair de ritmo. O time começou a cair de ritmo de novo. Se esses caras forem eliminados na quinta-feira, e se isso aí pesar o ambiente? Tem muito jogo ainda pra acabar o campeonato. O campeonato não tá ganho, tem muito jogo ainda. O Palmeiras vai jogar, por exemplo, como eu falei, com o Mirassol fora, entendeu? Tem jogos ainda chatos pro Palmeiras aí. Então o campeonato não acabou, cara. O campeonato não acabou pro Palmeiras. Então ainda falta muita coisa pra caminhar nesse campeonato aí. E, cara, do jeito que tá, sei lá, cara. Agora vai ter a Libertadores na quinta-feira. Como que eu vou acreditar que esses caras vão fazer uma goleada na LDU desse jeito? É complicado. Vou dar o prêmio Ademir da Guia aqui pro Carlos Miguel. Vou dar pra ele, cara. Vou dar o prêmio Ademir da Guia pro Carlos Miguel, porque ele, ao meu ver, foi o melhor do Palmeiras. Ele foi o melhor. Todas as vezes que ele foi exigido, ele foi bem. Defendeu falta, ele foi bem. No último, agora no final do jogo, cara, era pro Palmeiras tomar o gol. Quase o Palmeiras tomou o gol no final do jogo. Ele fez uma defesa queima-roupa ali. Então ele foi o melhor do Palmeiras. O prêmio Ademir da Guia pra ele foi o melhor. Foi bem todas as vezes que foi exigido e salvou o Palmeiras hoje de não perder o jogo. Se não fosse as defesas do Carlos Miguel hoje, o Palmeiras perderia o jogo pro Cruzeiro dentro do Allianz, gente. É o que eu tô falando pra vocês, não vence ninguém do G6, é uma vergonha isso, não vence ninguém do G6, isso é vergonhoso, os times do Abel Ferreira, é vergonhoso, está sendo provado cada vez mais, eu já venho falando há muito tempo aqui, o Abel cada vez mais vem se provando, o ciclo do Abel está acabando o ciclo do Abel no Palmeiras, e o Abel não é o treinador que a gente acha. Ele não é. O Abel não é e nunca foi esse treinador que a gente acha. Se você quiser, depois eu faço um vídeo especificamente falando sobre isso, do porquê eu acho isso, mas aí você deixa nos comentários se você quiser. Mas o Abel não é, cara. Ele não é, gente, esse treinador. Ele é um treinador mediano que pegou um clube estruturado, que é o Palmeiras. Ele é um treinador comum, mediano. É só vocês olharem como em Portugal mesmo. Ninguém enxerga o Abel como se enxerga no Brasil. O Abel não tem a grife lá que ele tem no Brasil. Entendeu? Não tem. Então está sendo provado que o Abel é um treinador mediano, com diversas limitações ali. Diversas, entendeu? É um absurdo o Palmeiras com o valor de elenco que o Palmeiras tem, com a folha salarial do Palmeiras, com toda a estrutura do Palmeiras, ele não ser capaz de vencer um jogo contra o Flamengo, gente. Você não tem cabimento. Fortaleza consegue vencer o Flamengo. Entendeu? O Palmeiras não consegue vencer um jogo contra o Flamengo. Não conseguiu vencer o Cruzeiro. O Palmeiras não venceu ninguém do G6 do ano passado, gente. O Palmeiras não consegue vencer ninguém do G6. Todo ano isso, toda temporada. O Palmeiras ele tem aproveitamento de time rebaixado contra o G6. Ele foi campeão brasileiro aí, somando ponto contra os times de baixo da tabela, batendo nos cachorros mortos, nos bêbados da Série A. É assim que ele foi campeão.
Por isso que quando chega lá o jogo grande de Libertadores, quando chega o jogo grande de Brasileirão, como foi com o Botafogo no ano passado, eles perdem, eles entregam. É o que eu tô falando pra vocês. Então é isso. Agora o Palmeiras perdeu a oportunidade de fazer gordura de novo na pontuação, não vence ninguém do G6, pra variar, continua essa sina dos times do Abel, é impressionante, é frustrante demais isso. E cara, é isso, agora é torcer na quinta-feira pra acontecer algum milagre e esses caras fazerem uma goleada histórica em cima da LDU, torcer pra eles conseguirem fazer 4 gols. É isso, e não tomar nenhum, né? Porque é um time que toma gol todo jogo. Nos últimos, tirando o jogo de hoje, nos últimos dois jogos tomou 6 gols. Então é um time que toma gol todo jogo. Então tem que torcer pra esse time que toma gol todo jogo não tomar gol e fazer 4. Que não fez hoje jogando com a mais. Por 30 minutos quase. É isso, gente. É muito frustrante. Eu vou falar pra vocês, eu tô de saco cheio já de ver o Palmeiras esse ano fazendo isso, cara. Eu já tô de saco cheio de ver esse Palmeiras desse ano frouxo desse jeito, que não consegue ganhar jogo grande nenhum. Já deu isso, cara. Um time caro desse, com uma folha salarial dessa, e um treinador não consegue fazer esse time ganhar jogo grande, cara. É assustador isso. Cara, é uma coisa assustadora. É um filme de terror isso, de verdade. É muito frustrante, de verdade. Enfim, gente, agora é isso. Obrigado você aí pela sua audiência, você que assistiu o vídeo até aqui. E é foda. Até o próximo vídeo pra vocês e avante palestra.